Bom dia, desejando que todos estejam bem. Vamos fazer um breve comentário sobre a Casa do Caminho. Na redação do Momento Espírita, há um registro baseado numa palestra de José Raul Teixeira, feita em 1999, onde consta que após a morte de Jesus, Simão Pedro foi para Jerusalém, encontrou uma casa e, junto com aqueles amigos de Jesus, fundaram um local de assistência e chamaram de Casa do Caminho. Como havia dificuldades, Pedro saía toda manhã fazer uma romaria. Então ele pedia ajuda na casa das pessoas conhecidas, no comércio, para conseguir então alimentos, roupas, aquilo que pudessem doar para que ele levasse. Só que no final da tarde ele já estava exausto, então não tinha muita condição de auxiliar na parte espiritual, no conforto espiritual das pessoas. E isso era todo dia. Mas aí entra uma outra pessoa também conhecida nossa, Paulo de Tarso, que quando saiu do deserto passou em Damasco, foi numa sinagoga e com aquele ímpeto, com aquela emoção dele de apresentar Jesus aos judeus, ele falou, quando deram oportunidade, e falou em Jesus, no Nazareno, nos ensinamentos, foi corrido da sinagoga. Saiu dali fugido rapidamente e foi bater na casa de Ananias. Ananias disse, mas aqui também é um perigo, porque vão saber logo que você veio para cá. Podem até chegar e não verem você, mas me exigirem, né, uma posição, e aí eu posso também sofrer as consequências. Então, à noite, ele chamou pessoas de confiança, arranjaram um cesto, colocaram Paulo, e aí, tudo bem? Ele disse, tudo bem, Moisés também andou no cesto. Então, quando chegou do outro lado do rio, ele saiu do cesto e foi caminhando. Quis ver os lugares onde Jesus havia passado, esteve em Cafarnaum, aproveitando aquela tranquilidade, aquela beleza natural, e esteve em Nazaré, até que ele chegou a pé às portas de Jerusalém. Exausto, barbudo, magro, ele havia emagrecido muito, então não foi conhecido na cidade. Bateu a porta de um amigo, Alexandre. Alexandre também não o reconheceu, e quando viu a ideia dele a respeito das novidades do caminho, sutilmente mostrou o caminho de saída. Ele saiu e foi bater aonde? Às portas da Casa do Caminho. Então lá ele foi recebido por Prócoro, perguntou quem era, ele se identificou e Prócoro foi lá dentro dar notícia. Claro que foi um estresse. Aí pode, não pode, fica, não fica, ele é perigoso. Então diz a ele para voltar depois. Recebeu a notícia que tinha que voltar depois, aceitou. Então, à noite, Simão Pedro se reuniu com todos os companheiros dali e, como sempre, resolviam juntos chegar à conclusão de que era preciso saber, em primeiro lugar, se aquela história da visão dele de Jesus às portas de Damasco, se era verdade, para saberem se ele realmente tinha se modificado. Então, Barnabé ficou encarregado. Na manhã seguinte, foi à hospedaria onde ele estava, conversou, perguntou, ele contou a história. E então Barnabé pagou a hospedaria e trouxe para a Casa do Caminho. Lá ele foi atendido, teve que contar a história toda de novo. Foi abrigado porque estava precisando, estava enfraquecido, estava adoentado. Pediu e foi aceito. Ele passou a usar a cama
em que Estevão havia sido também atendido. Então, ele percebeu a dificuldade e que, por isso, davam mais ajuda ao corpo do que ao espírito. E logo se ofereceu para ajudar, ensinou o ofício dele de tecelão. Barnabé, que depois se tornou um grande companheiro dele, ensinou, porque como oleiro também tinha essa facilidade de ensinar alguma profissão, então equilibraram a situação financeira da Casa do Caminho. Que eles tinham dificuldade, que a sociedade daquele tempo era injusta, eles sabiam, mas não desanimaram. Eles continuaram passando a palavra de Jesus, os ensinamentos. Eram pobres, sim, viviam de maneira simples, mas eram íntegros, não se deixavam corromper e não se deixavam levar pelo fascínio do dinheiro. Emmanuel conta que Tiago, filho de Alfeu, ainda era muito apegado ao judaísmo, e então eles questionavam, e Paulo questionou, e Simão disse, não, para nós é bom, porque quando os soldados judeus, quando os judeus entram, eles percebem pela conversa com Tiago, e muitas vezes ele está com o Velho Testamento nas mãos, então eles deixavam que as atividades da Casa do Caminho continuassem. Então, mesmo aquele apego de Tiago ao Velho Testamento era útil a todos. Quer dizer, Jesus aproveitando a possibilidade de todos eles, de cada um, né? Então, não só Jesus era uma saudade para eles, mas como também era uma alegria, né? Tinha dado a eles o esclarecimento, tinha dado a eles base para eles viverem melhor e construírem o futuro melhor. E diante disso eu precisei refletir um pouco. Hoje, como é que nós estamos nos colocando em nossas casas, no momento, nosso lar de moradia, mas de maneira geral em nossas casas espíritas, as casas que se colocaram ou que nós encontramos no nosso caminho de vida. Estamos também sendo unidos, respeitosos, estamos contribuindo, estamos dando aquilo que nos é possível. Então, se der vontade de nós voltarmos àquela época, vamos pensar que podemos sim, fazendo tudo aquilo que tivermos condições de fazer. Jesus não pediu nada exagerado, ele só pediu que nós fizéssemos o melhor para nós e para os nossos companheiros de jornada na Terra. Meus irmãos, eu agradeço a atenção de quem ouvir essas poucas notícias e desejo muita paz a todos nós. Muita paz, com serenidade, com cuidados necessários, mas com muita fé no plano de Jesus para todos nós. Muita esperança. Que Jesus possa abençoar a todos nós. Muito obrigada.